Olá, boa tarde, amigos e minhas amigas. Nós vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo para a execução dos contratos nas licitações. Nós vamos falar sobre as condições de execução, condições e prazo de execução do contrato e da entrega do objeto licitado. Como é que se dá, como é que se inteira dessas condições numa licitação para que não haja nenhuma consequência danosa ao licitante. Quais as condições que o licitante tem que observar na hora da execução do contrato e da entrega do objeto, seja qual for a modalidade, qual for o segmento que ele atua. É certo que o edital terá que prever quais são essas condições, como é que ele vai fazer, vai iniciar a execução do contrato, onde que ele vai entregar o objeto, quando que ele vai entregar, em que condições, se é parcelado, se é de uma forma unitária. É isso que nós vamos ver, o que está sujeito em cada caso concreto e quais as previsões legais para cada caso e para cada entrega, para cada execução. A Lei 8666, que é o nosso norte sempre, a Lei Geral de Licitações, ela prevê lá no artigo 40, o artigo 40 é o nosso artigo que fala do edital como um todo, quais as condições do edital, o que tem que constar no edital, as cláusulas obrigatórias em todos os editais de licitação. No inciso 2 do artigo 40, nós vamos dar uma olhadinha primeiro no enunciado do artigo. O preâmbulo do artigo, que é meio extenso, ele traz todo o norte aí, já no caput do artigo 40, sobre como que deve ser elaborado o edital, dizendo o seguinte: que o edital conterá no preâmbulo, na parte inicial, o número de ordem e série anual, o nome da repartição interessada e do seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei 8666, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará obrigatoriamente o seguinte. Então nós vemos que no finalzinho do artigo que trata do edital, ele fala que o edital indicará obrigatoriamente o seguinte. Quer dizer, tudo isso que tem aqui nos incisos do artigo 40, que é meio extenso, nós não vamos tratar de todos eles, nós vamos tratar apenas da questão das condições de entrega. E no inciso 2, fala o seguinte: prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no artigo 64 desta lei, para a execução do contrato e para a entrega do objeto da licitação. Quer dizer, a gente sabe que o edital é o norte, é a lei interna da licitação. Então, o licitante, ao participar de um certame licitatório, para que ele participe bem, sabendo de todas as condições, ele tem que se inteirar absolutamente de todas as regras do edital. E uma das regras básicas é essa: como que eu vou entregar o objeto, em que momento, o que eu estou sujeito, quais as implicações da não entrega naquelas condições que foram pactuadas ali, previstas no edital. Então, o primeiro passo, vamos analisar o edital. O edital omisso, aquele que não diz sobre a forma da entrega do objeto, da execução, o início da execução, ele tem que ser corrigido. Como que o edital vai ser corrigido? Através de que instrumento? Através de um pedido de esclarecimento. Um simples pedido de esclarecimento já vai tirar todas essas dúvidas, porque é interesse tanto do licitante quanto da própria administração, para que conduza bem aquele processo. Então, o edital que não traz lá a previsão, olha, a execução se dará a partir a base, a praxe nas licitações é que a partir da assinatura do contrato se estabeleça tantos dias para o início da execução do contrato. E esse tantos dias vai depender, claro, da complexidade de cada objeto, de cada contratação. Se for serviços de grande porte, obras de toda a natureza, geralmente os prazos são maiores para que o proponente, o vencedor, adjudicatário da licitação,
se prepare para iniciar bem aquele contrato. Geralmente tem casos até de 30 dias para início da execução do contrato, principalmente quando se trata de serviços. Porém, quando se trata de entrega de bem, de produto, o prazo é menor, geralmente o prazo menor, a partir ou da assinatura do contrato, aquele contrato formal, com várias cláusulas, ou da autorização de fornecimento, ou da expedição da nota de empenho, que todos esses documentos são similares, nota de empenho, autorização de fornecimento, carta de contrato, tudo isso é tratado como contrato para a lei de licitações. As pessoas às vezes acham que não tem contrato porque não assinou lá formalmente aquele documento, mas a partir do momento que ele apresentou sua proposta, foi adjudicatário, já está vinculado com a administração, a gente sabe disso, e a partir daí a administração vai se valer de um desses documentos para que vincule o adjudicatário à entrega do bem. Então, seja nota de empenho, que é um contrato, seja autorização de fornecimento ou outro nome que a administração costuma dar a esse documento. Fato é que, a partir do momento que ele recebeu a nota de empenho, ou assinou o contrato, ou recebeu o documento dizendo que ele tem que entregar o bem, ele tem um prazo para entregar. E o prazo aí varia de 5 dias, 10 dias, 15, conforme a complexidade do objeto, conforme cada caso concreto. Lembrando o seguinte, que para cada objeto, para cada início de execução, ou para cada execução de um todo, pode ser que haja vários prazos. O edital pode trazer lá, por exemplo, que em 15 dias terá que montar o canteiro de obras, exemplo. Pode ser que nesses 15 dias não deu tempo e está sujeito, a licitante está sujeita a ser sancionada, advertida ou punida, a receber qualquer tipo de punição prevista lá no artigo 87, ainda que não exauriu o prazo da execução do contrato, mas aquele prazo para aquela parcela do contrato já exauriu, que é apenas a montagem do canteiro de obras como exemplo. Estou usando aqui como exemplo. Então, apenas nesse período aí de execução de montagem do canteiro de obras, não foi feito a contento no prazo correto, ele está sujeito a ser punido. E como que eu vou evitar punição? Porque nós temos visto que a maior quantidade as maiores evidências de punições, ela advém da questão do atraso na entrega do objeto ou no atraso do início da execução do contrato. Em primeiro lugar, pessoal, quando você pega o edital e vai estudar o edital e vai ver as condições de entrega, condições de execução, se aquele prazo previsto para início da execução ou para entrega do objeto estiver muito curto em relação à realidade de mercado, não é uma condição que abrange o mercado como um todo, mas apenas uma ou outra empresa, é claro que isso já é motivo de questionamento. O questionamento pode se dar tanto pelo pedido de esclarecimento, onde vai ser indicado no edital lá, uma cláusula lá no edital, obrigatoriamente terá que indicar onde você vai fazer esse pedido de esclarecimento, sempre formal, jamais por telefone, para que dê publicidade daquele questionamento, para que todos tenham ciência. E se esse pedido de esclarecimento não for atendido, que é comum em muitos casos, às vezes não é nem de má fé, mas por acúmulo de serviço da administração, ou não dá tempo de responder, ou ela responde sem esclarecer nada, dizendo que tem que ser conforme o edital, é a pior das informações que pode se dar numa administração. Porque é exatamente conforme o edital que às vezes está a dúvida. O edital não está bem elaborado. Muito bem. Havendo essa resposta que não respondeu nada, que não esclareceu nada, aí é caso de impugnação do edital para que ele se adeque à realidade de mercado, para que ele atenda ao maior número possível de fornecedores, que esse é o objetivo da licitação, um dos objetivos da licitação, para que se obtenha, ao final, uma proposta que seja vantajosa. Então, primeira coisa é aparar arestas no edital, dúvidas.
Se aquele prazo inicial previsto no edital não é um prazo suficiente para que você prepare toda a carga, objeto a ser entregue e vai entregar naquele prazo, você tem que questionar isso antes de participar da licitação. Porque depois que você participa, quando você entrega a sua proposta, você sabe que você está concordando com todos os termos do edital. E questionar o edital, depois que passou a fase da sessão dos lances, foi adjudicado o objeto, isso não é um procedimento correto, porque às vezes cheira até a manobra de licitante que não atende o edital, participa mesmo não atendendo e depois quer discutir o edital. Nós sabemos que a licitação é feita de fases cronológicas. E a discussão do edital, ele tem que vir antes da abertura da sessão da licitação. Muito bem. Mas supondo que você, mesmo em casos onde você percebe que o prazo do edital está correto, você vence a licitação, assina o contrato ou recebe a nota de empenho e tem uma intercorrência aí nesse período até a data de entrega. Que intercorrência? A lei prevê que é possível prorrogar os prazos de início da execução do contrato, desde que haja fatores externos que não foi dado causa pelo próprio licitante. Então, casos fortuitos, são os casos conhecidos, casos fortuitos, força maior, fato de terceiro, que implicou aqui na execução do contrato, de forma que você vai provar que você não deu causa ao possível atraso, e foi causado por uma força maior, externa, que atingiu, de preferência, que esse fator tenha atingido todos os fornecedores, não só você. A não ser que seja um caso muito específico que tem que ser estudado concretamente. Aí você tem que fazer o quê? Você vai se posicionar fazendo uma petição, informando a administração de que vai haver o atraso. E jamais deixar atrasar para depois avisar. Em tempo contemporâneo, a lei fala, a administração tem que ser avisada e concordar com o atraso, porque a administração pode discordar e até revogar a licitação se for o caso. Mas havendo motivo justificado para o seu atraso, jamais você pode ser punido. Então, a questão do prazo é uma questão muito importante na licitação e requer a atenção do licitante quando for analisar o edital. Lá no artigo 64 da Lei 8666, ele fala exatamente isso, sobre a questão da prorrogação de prazo também, que pode haver, mas com uma redação bem abrangente. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 64, diz o seguinte: a administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo e condições estabelecidos. Esse instrumento equivalente aqui é aquilo que nós falamos. Pode ser o contrato formal ou o instrumento equivalente, que pode ser a nota de empenho ou carta de contrato ou autorização de fornecimento, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 dessa lei. Muito bem, quer dizer, a administração vai convocar o licitante para assinar o contrato. Se ele não comparecer para assinar, ele está sujeito às penas e sanções lá do artigo, a partir do artigo 81, no artigo 87 nós temos as 4 modalidades de sanção administrativa. No momento da entrega do objeto, a lei prevê ainda que, lá no artigo 73, essa entrega pode ser de 2 formas. Primeiro, entrega provisória, por um período, para que a administração possa conferir todo aquele lote de produto que foi entregue. Essa entrega provisória, ela se dá no prazo de até mais ou menos 15 dias, para que a administração tenha tempo de conferir todo o objeto que foi entregue. E a entrega definitiva se dará apenas depois de conferir todo o material e a administração constatar que tudo que foi entregue está de acordo
absolutamente de acordo com o edital. Aí sim ela dá o aceite, a entrega definitiva do objeto. Muito bem, pessoal. É isso que nós tínhamos que falar hoje, um breve esclarecimento sobre a questão de prazos, condições de entrega. Isso é bom que se saiba os locais de entrega, qual o endereço que vai se dar, que galpão, se é parcelado, se é unitário. São condições que você tem que observar no edital e não participar jamais da licitação sem observar tais condições. Espero ter esclarecido esses pontos para vocês e espero tê-los aqui conosco nos nossos cursos, onde abordaremos esse tema e outros de interesse. Boa tarde.